Olá, estamos de volta para mais uma aula do curso O Fruto do Espírito. Esta é a segunda parte do aspecto paz. Na primeira parte, terminamos com uma radical afirmação de que paz na Bíblia diz respeito à presença de Deus, tendo como consequência transformação interna. A partir deste ponto, vamos desenvolver um pouco mais sobre o tema da paz. Foi dito também que a Bíblia fala muito sobre paz, e é verdade, tanto que no Antigo e Novo Testamentos nós vemos grande número de ocasiões onde a paz é mencionada explicitamente. Mas eu quero mencionar uma passagem que, à primeira vista, não parece falar de paz, mas ela está ali, só esperando ser revelada. Eu me refiro ao texto de Gênesis capítulo 1, versículo 1. Sim, o primeiro versículo da Bíblia. No princípio criou Deus os céus e a terra. Mas onde podemos ver a paz neste versículo? Na unidade de Deus. Bom, vamos explicar. Nesta passagem, só vemos Deus e mais ninguém. Antes de Deus criar os céus e a terra, não havia coisa alguma. Só Deus, sem ninguém ao seu lado. Isto significa que Deus sempre foi único. A intenção aqui é comparar como as coisas foram criadas em outras antigas religiões com o que a Bíblia fala. Para ficarmos apenas em um exemplo, saiba que, de acordo com os antigos textos sumérios, que visam explicar a origem do mundo de acordo com as crenças babilônicas, onde hoje ficam o Iraque e o Kuwait, o mundo foi formado a partir de conflitos violentos, verdadeiras guerras entre deuses. O principal deus da Babilônia era Marduk, exatamente o que venceu outro deus numa terrível guerra, o deus Tiamat. Estas antigas narrativas, apresentando deuses em confronto violento desde a criação, explicavam também o porquê do ser humano ser tão inclinado para a guerra. Mas na Bíblia, como vimos, só há um Deus. Não há rival, sem se ocupar com qualquer tipo de batalha, nem mesmo alguma discórdia ou desentendimento. E assim, Gênesis capítulo 1, versículo 1, nos diz que nunca houve um confronto entre Deus e alguém mais. Todas as coisas não começaram em guerra. Dessa forma, Deus é revelado na Bíblia como o Deus de paz. Bom, se Deus é de paz, ter a presença de Deus é ter paz. Por outro lado, não ter Deus é não ter paz. Ao menos a paz que vem de Deus ou a paz de Deus. É sobre isso que falaremos nesta aula. Vamos dividir então esta lição em duas partes: paz vertical e paz horizontal. Vamos então à primeira parte, a paz vertical. Já falamos bastante sobre esta paz na primeira parte, por isso ela será breve. Paz no Antigo Testamento, como vimos, vem da palavra hebraica shalom e abrange muitos campos. Por isso, não se limita ao político, como quando se fala de ausência de guerra, nem ao das relações pessoais, quando se quer harmonia, união e concórdia. Não se limita a estas áreas, mas é claro que na paz podemos encontrar, ainda que não necessariamente, a ausência de guerra e a harmonia entre pessoas. Mas Shalom, em termos gerais, comunica integridade. Shalom fala de plenitude. E o que significa isso? Bom, integridade tem a ver com o que é íntegro, aquilo que está inteiro, que é completo. Uma coisa quebrada, fragmentada, rachada, é exatamente o contrário de algo que está inteiro, completo, ou então perfeito, perfeito no sentido bíblico da palavra, ou seja, que não falta nada. Aliás, perfeição é um dos sentidos de Shalom, mas repetindo, perfeição no sentido de estar completo, cheio, pleno, onde não falta nada. Então, o que é que nós temos aqui? Em termos bíblicos, como sabemos, o pecado entra no mundo por causa da desconfiança acerca da bondade de Deus colocada nos corações dos nossos primeiros pais. A partir de então, o relacionamento entre ser humano e Deus fica
totalmente abalado. Nós que fomos criados para sermos totalmente ligados ao Eterno, nos tornamos inimigos de Deus para sempre. Uma situação trágica como esta precisa do quê? Restauração. Sem Deus, a humanidade não sabe, mas Shalom é o que o ser humano necessita acima de tudo, porque o que está fragmentado, quebrado, tem de ficar inteiro, completo, íntegro. Isto é paz. Longe de Deus, inimiga de Deus e de tudo o que tem a ver com Ele, e isso envolve o seu caráter, e sem saber destas coisas, a humanidade não tem paz. É devido a isso que Deus envia Jesus ao mundo. Jesus é o restaurador. Uma imagem que eu gosto muito, o carpinteiro de Deus. Ele veio consertar, restaurar o relacionamento quebrado devido ao pecado. Este movimento de cima para baixo, em movimento vertical, de Deus para nós, é a paz vertical. Temos paz com Deus quando Deus nos torna restaurados ou justificados, conforme a passagem que nós já lemos, Romanos capítulo 5, versículo 1. Mas vamos recordá-la. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Este versículo nos diz que o pecador tem seu relacionamento com Deus ajustado, restaurado. Isso não é uma conquista que acontece por causa de alguma obra, alguma realização que alguém faça, mas é por fé apenas, porque quem faz toda a obra é o Senhor Jesus Cristo. Esta paz, de cima para baixo, de Deus para o ser humano em movimento vertical, é a paz com Deus. E aqui começa a segunda parte da aula, a paz horizontal. Quando a gente fala de relacionamentos humanos, estamos pensando em alguma coisa como uma amizade do tipo em que as pessoas se cumprimentam quando se veem, às vezes marcam algum encontro para alguma atividade comemorativa ou só para descontrair, moram próximos, estudam ou trabalham no mesmo local, ou relacionamentos onde se partilham momentos alegres ou tristes e se frequentam as casas, no máximo, para visitas com tempo determinado. Fora disso, trata-se de algo mais íntimo, e aí temos um relacionamento matrimonial. Mas com Deus é diferente. Quando se diz que há relacionamento com Deus, por meio de Jesus, o Senhor vem morar em nós. Jesus disse isso, e é o que vemos em João capítulo 14, versículo 23. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Isto significa relacionamento profundamente íntimo entre Deus e seus filhos. E como é que isso acontece? De acordo com o que o apóstolo Paulo nos diz em Gálatas capítulo 4, versículo 6, pela presença do Espírito. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao vosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Este Espírito de Cristo é o Espírito Santo. Deus aqui, chamado de Abba, que é a palavra aramaica para Pai, e o Filho habitam em nós pelo Espírito. Nós temos então a presença de Deus em nós. Esta é a paz de Deus. Agora veja bem, quando dizemos paz de Deus, este de Deus, traduz a ideia de origem. É a paz que tem como fonte, como procedência, Deus, e não os crentes em Jesus. Esta paz não vem de nós, ela vem de Deus. Esta paz, na verdade, ela já existe, porque é fruto do Espírito em nós. E depois de vermos o que significa a paz de Deus, vejamos então a consequência. Sim, devemos também entender que a presença de Deus em nós tem consequência. E qual é? Transformação interna. E de que transformação estamos falando? A do tipo que nos leva a agir e não reagir. Mas o que é isso? Agir e não reagir? Sim, neste caso, agir significa tomar a frente, tomar a iniciativa, não esperar que o outro haja.
ser ativo e não passivo. E é deste tipo de transformação que nós estamos falando. Agora, quando tudo isso está ligado à paz de Deus, que é fruto do Espírito, significa que devemos agir com outras pessoas como Deus agiu com a gente. Deus não esperou que nós fôssemos em sua direção. Ele tomou a iniciativa e veio até nós. Deus agiu. Deus, ele não reagiu a alguma ação da nossa parte. Aliás, você já parou para pensar que nunca houve a seguinte oração: Deus, vem em nossa direção, em nosso sentido, entra na nossa vida e nos salva. Nunca, nunca uma pessoa longe de Deus falou isso. Só ouvimos essas reflexões de alguém que foi já tocado por Deus, que foi surpreendido pela presença transformadora de Deus. E isso é assim porque Deus agiu quando veio a nós. Nós é quem reagimos, e foi em fé. Nós não fizemos mais nada além disso, diante do amor de Deus na obra graciosa de Jesus. Agora, o Pai e o Filho habitam em nós pelo Espírito. A restauração que ocorre quando passamos a ter aliança com Deus por meio da obra de Cristo produz relacionamentos com Deus que são como? Eles são íntegros, inteiros, ou seja, a paz. Agora, por favor, preste bem atenção. O fato de termos a paz vertical, ou seja, a paz com Deus, nos leva à paz horizontal. Esta paz está ligada aos nossos relacionamentos. E como é que devem ser nossos relacionamentos? Nós, os que temos paz com Deus. Os nossos relacionamentos devem ser em paz. E de que tipo de paz estamos falando? A paz de Deus. Paulo, em outra ocasião, nos diz como devemos nos associar com outras pessoas, como devemos conviver, nos envolver com o próximo. Veja o que o apóstolo disse em Romanos capítulo 12, versículo 18. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Veja que a única condição que ele coloca é se possível. Quando não é possível? Bom, acima de tudo, se a pessoa disser que não quer ter um relacionamento segundo a paz de Deus. Fora isso, a expressão quanto depender de vós significa farei tudo para isso. E este esforço não é apenas para os do meu círculo de amizade, meu círculo cultural, social ou religioso. Claro que não. O apóstolo deixa bem claro, é com todos os seres humanos. Em outras palavras, a paz de Deus, que é fruto do Espírito devido à presença de Deus em mim, já produziu uma transformação tal que, com relação a todas as pessoas, minha única atitude deve ser a mesma que Deus teve comigo. Ou seja, devo agir, eu devo ir na direção de todos, sem exceção, e sempre que possível, não medir esforços em buscar relacionamentos íntegros, relacionamentos completos. E isto, claro, tem tudo a ver com o caráter de Cristo que está sendo formado em mim, em nós. Os relacionamentos de alguém que é habitado pelo Espírito de Cristo são relacionamentos que agradam a Deus, que vão na direção do próximo, que buscam o melhor para o outro. Lembram-se disso quando vimos sobre amor? E criam ocasião para o não confronto, mas para a harmonia, a união, a concórdia. Sim, a paz de Deus, que é fruto do Espírito, deve ser vista também em relação de oposição ao núcleo, ou seja, ao centro das obras da carne. Entenda isso. Das 15 obras da carne listadas pelo apóstolo Paulo em Gálatas capítulo 5, versículos de 19 a 22, coisa que nós vimos na introdução número 2, observe, daquelas 15 obras da carne, apenas as seguintes obras. Elas estão nos versículos 20 e 21. Inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas. Estas obras são classificadas por alguns estudiosos como fontes de discórdia e deverão ser enfrentadas.
Não se pode tolerar tais modos de conduta imoral, em especial na comunidade de fé. Agora é que é o ponto, hein? Como estas obras da carne deverão ser combatidas? Esta pergunta é importante, porque ela mostra como é que alguém, habitado pelo Espírito de Cristo, age diante do mal. É claro que os seguidores de Jesus não podem compactuar com o mal, com as obras da carne, mas suas armas são as armas do Espírito, e as armas do Espírito, diferente de tudo que existe, são realmente estranhas. Estranhas para esse mundo. Por exemplo, o Espírito produz o fruto da paz comunitária. A fim do quê? A fim de superar a violência gerada pela carne. Veja que a paz é uma ação em busca de solução. Mas não posso deixar de dizer que esta ação, no final, ela gera também um sentimento muito agradável, o sentimento de bem-estar geral. Tá vendo? Esse curso aqui não é contra sentimento. Ao contrário, a paz, ela causa um sentimento muito bom. A paz do espírito não é um sentimento, mas ela, no final, ocasiona um sentimento. Sim, a discórdia pode ser combatida pela paz. Não a paz do mundo, a paz dos acordos sustentados por armas. Esta paz foi feita para não durar, e o motivo é muito simples. Falta Jesus. Jesus? Sim, mas o que é que Jesus tem a ver com tudo isso? Tudo! A profecia do Antigo Testamento em Isaías, capítulo 9, versículo 6, fala da vinda do Messias. Mostra por seus títulos a posição de Jesus em relação à paz. Veja: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Olha, destacando apenas o último título, vemos que o Messias é o Príncipe da Paz. Por príncipe, devemos entender não um membro de uma família real constituída de rei, rainha, príncipe, ou então um herdeiro hierárquico real. Não. Príncipe, neste contexto de Isaías, significa principal. Por isso, e aí vem uma pergunta muito importante: como é que se pode pensar em paz real, verdadeira e duradoura quando o principal da paz não é chamado para participar das rodadas de negociação, para os acordos e processos de paz, hein? Não dura. O fracasso está sempre incluído nesses acordos, embutido nesses encontros. A paz, como fruto do Espírito, é uma exclusividade daqueles e daquelas que ouviram o Evangelho da cruz de Cristo e, por sua fé na sua obra, foram reconciliados com Deus, passando a ter um relacionamento real, inteiro, completo com o Senhor. Por causa disso, o Espírito veio fazer morada neles. A presença do Espírito nos crentes em Cristo produz o fruto que é do Espírito. Este fruto tem vários aspectos, começando com o amor e seguindo pela alegria e a paz, que vimos nestas últimas aulas. Em resumo, esta lição disse que a paz de Deus é a paz que vem de Deus, e não alguma obra humana, por maior que seja o esforço. Foi dito também que devemos ter paz com todos, ou seja, devemos agir como Deus agiu conosco, tomar a iniciativa de restaurar relacionamentos rompidos e produzir relacionamentos que não sejam corroídos, quebrados e desintegrados, mas relacionamentos íntegros, verdadeiros e santos, ou seja, segundo o caráter de Jesus. É também com a paz de Deus que combateremos os ataques da carne. E no fim, a paz produz um delicioso sentimento de bem-estar. É isso! E depois de nos ocuparmos com a paz, o próximo aspecto do fruto a ser estudado será a longanimidade, também conhecida como paciência. Será que isso tem a ver com pessoas calmas e nervosas? Se tem, pessoas nervosas podem ter a paciência do espírito? O que você acha? Não perca!
E se você gostou desta e de outras aulas do canal e ainda não se inscreveu, esta é a ocasião. Deixe também um like ou comentário. E, por favor, não se esqueça de acionar as notificações, que é o sininho, pois só assim você será comunicada da publicação de novas postagens. Tudo de bom, fique com Deus e até nosso próximo encontro.